Olá, hoje nós estamos nos estúdios da Escola Superior da Advocacia Geral da União para gravando o programa Encontro com o Autor número 24 e temos uma convidada toda especial, é a primeira autora estrangeira, mas com uma proximidade muito grande com o Brasil. Eu me refiro à professora Maria Inês de Oliveira Martins, que é portuguesa, nascida no Porto, nascida e criada no Porto, frequentou a Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo, ao lado da Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha é do século XII, aproximadamente, e a Universidade de Coimbra do século XIII, 1200 e pouco, né, que foi fundada. E a professora fez o curso de Direito lá, na Universidade de Coimbra. Em seguida, começou a lecionar como professora assistente estagiária. É um nome um pouco diferente do que nós utilizamos aqui. É um nome que na época se utilizava lá em Coimbra, lecionando direito civil e com dedicação, digamos assim. Ela começou a desenvolver interesse maior por contratos de seguro, por seguro, que é um mundo à parte, né? A professora começou a lecionar, como eu disse, como assistente estagiária, que é um nome utilizado na instituição. Antes mesmo de fazer o mestrado e o doutorado, era possível, na época, hoje em dia mudou um pouco, e depois ela fez mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra e reside no Porto e se desloca com certa frequência entre o Porto e Coimbra, que são cidades relativamente próximas. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal. A professora tem uma incursão concreta e ampla no direito brasileiro, seja escrevendo, nós vamos ver aqui o livro é Comentários à Lei do Contrato de Seguro, o direito brasileiro em diálogo com a experiência europeia, um título interessantíssimo, um tema muito interessante, muito rico, portanto, que merece o nosso olhar, editada pela Thomson Reuters e revista dos tribunais. E tem também esse livro aqui, que ela vai falar um pouco, a imposição contratual de condutas de controle do risco, a experiência europeia em diálogo com o ordenamento brasileiro, vigente e prospectivo. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Escola Superior da Advocacia Geral da União. A senhora é a primeira estrangeira a nos visitar, a ser entrevistada, e é uma honra tê-la conosco. Por favor, conte-nos sobre sua experiência em Portugal. Eu já falei um pouco, né, sobre Coimbra, sobre o Porto, onde a senhora também é consultora jurídica, né, faz consultoria jurídica, mas com dedicação maior ao magistério. Por favor, conte-nos um pouco sobre sua trajetória portuguesa até chegar ao Brasil e atuar como professora aqui em algumas instituições.
Antes de mais, eu agradeço muito o convite. É uma honra e que responsabilidade pesa sobre os meus ombros, sendo eu a primeira convidada estrangeira, mas é um prazer, eu já vou explicar, no fundo, este diálogo, esta sensação de pertença que já tenho com o Brasil há tanto tempo, e aqui, no fundo, é mais uma continuação dessa conversa animada, de que sinto que já faço parte. Hum, então, eu sou portuense, nascida e criada no Porto, que é a segunda cidade portuguesa, uma cidade com a área metropolitana terá 1 milhão e pouco de habitantes, portanto é uma cidade com alguma dimensão, mas também com uma escala não muito grande e que cria uma certa sensação de pertença, por isso muitos portuenses voltam para lá. Mas estudei em Coimbra, Coimbra é isso, já falamos aqui dos seus pergaminhos de antiguidade, ela já data do século XIII e é uma faculdade muito prestigiada em Portugal, então já fui para lá estudar, fiz lá a graduação, comecei pouco tempo depois, assim que abri o concurso, a dar aulas lá e, entretanto, também cheguei a advogar em Lisboa, estive muito tempo no estrangeiro a fazer pesquisa, também à Alemanha, onde vou muito, mas acabei, no fundo, por voltar a criar a minha sede no Porto, de onde vou todas as semanas dar aulas a Coimbra. Uh, sobre Posso explicar um pouco também sobre esse início Claro, por favor, da por da favor. carreira em Coimbra. Notamos um pouco esse pormenor que é peculiar, não é, de se começar a dar aulas já na carreira sem sequer ter um mestrado, Uhum. e é uma peculiaridade que hoje Mas era uma peculiaridade antiga, né? Hoje em dia, antiga. continua ou não? Não, não, Não. é isso. Hoje em dia Sim. é quase um dado histórico, no Sim. fundo, porque no fundo tinha que ver, até era algo peculiar do direito. O direito é um curso mais tradicional numa série de sentidos, e já o mestrado na altura e mais ainda o doutorado eram trabalhos que demoravam tempo, que exigiam maturidade. O doutorado era praticamente o trabalho de fecho de carreira, era o ápice da carreira de um académico de direito, feito aos 50 anos, 40 e muitos. Essa era uma prática, professora. Eu acho muito interessante esse seu testemunho com relação ao doutorado. É algo que eu penso também que as pessoas deveriam deixar para fazer o doutorado com mais tempo. Aqui no Brasil, ultimamente, isso tem mudado muito. Eu pergunto, essa era uma prática de longa data em Portugal, eu imagino, né? De muitos anos, né? Talvez até de século, mas eu indago, mudou um pouco ultimamente? Tem se verificado alunos de doutorado com menos idade, em número expressivo? Tem, e digamos até o lugar da maior mudança até é o mestrado, porque o mestrado, na altura, era um mestrado muito parecido com o que é o doutorado hoje em dia. Era feito por volta dos 20 e muitos 30 anos, era uma obra com umas centenas de páginas, já tinha ali um traço autoral muito forte. O que é que mudou? O que é que levou a esta mudança? Foi um movimento de harmonização do ensino do direito na Europa, e no fundo que tentou, digamos, criar essas regras comuns e estabelecer como base da entrada na carreira académica, digamos assim, de professor, o doutorado. Então o que isso levou foi a que esses graus fossem procurados muito mais cedo, o que é, eu confesso, é isso. Por um lado, eles acabam por ser feitos muitas vezes uns a seguir aos outros, e por não permitir aquele respiro, no fundo, ou experiência prática, ou experiência de vida, que são mais típicas, não é, de um doutorado feito mais tarde. Sim. Essa ideia, isso nota-se muito, sobretudo no mestrado, porque o mestrado hoje em dia é feito logo a seguir à graduação. Sim. Ou seja, são muitas vezes alunos que nós não temos o estágio como há cá, Uhum, durante o curso, então muitas vezes são alunos que não têm da experiência prática. uhum. Então torna-se um trabalho diferente, não é? Um trabalho, digamos, mais um trabalho académico, mais parecido, mais a caminho entre o mestrado e um trabalho de conclusão de curso, com mais fôlego. Em Portugal, eu não diria comum a pergunta, eu não posso perguntar se é comum, porque não deve ser. Mas acontece, ocorre, e se acontece, com que periodicidade? Já que nós estamos falando já que nós estamos fazendo um estudo comparativo, uma conversa comparativa de academia, né? Há notícias, há registros,
ainda que esporádicos, de reprovação, por exemplo, no doutorado? Ah, mas Sério? muito esporádicos e Hum, quase, ou seja, eventos extraordinários. sim. Porque é algo, o doutorado, ainda hoje, apesar de tudo, desta aceleração, é um momento muito simbólico. Simbólico, é. E a reprovação no doutorado é uma espécie, não é, é um antissimbolismo. Sim, sim. Aliás, É muito bem definido, professor. É um antissimbolismo. Eu gostei muito da definição. é porque Ah, há trabalhos, digamos assim, dos quais uma pessoa se descola mais em termos identitários. aham. Eu acho que num doutorado, não é? Num trabalho que nos acompanha há uns anos, há uma certa projeção identitária, não é? De uma certa identificação. E então obter ali uma reprovação, e é um ritual também público, não é? São provas públicas. Uhum. É difícil disso não ter, não é? Não tocar a Não, própria pessoa. claro, Então há registros e são quase histórias de terror, sim, porque há filtros antes, quando uma tese sim. não está em condições de avançar, nós dizemos: Melhore, né? Sim, Entendi. Então é raro, né? é raro, É muito raro. raro. É igual aqui no Brasil. É quase que uma lenda. Exato, para atemorizar os Pois candidatos. é, exatamente. Professora, a senhora mencionou há pouco a sua, né, fez um resumo da sua trajetória e mencionou o mestrado, o doutorado, né, e tal. A senhora mencionou uma incursão no direito comparado também em outros países, ou em outro país, especialmente a Alemanha. Eu fiquei curioso, se a senhora me permite, são duas perguntas. Onde a senhora esteve na Alemanha? Com que finalidade é um pesquisadora visitante, ou um pós-doc, e onde foi? Uhum. E Não, com que concentração? Eu imagino que seja direito civil também, né? foi, sim. Não, é um tema que me é muito caro, esse é um tema muito querido, porque é isso, nós lá em Portugal, pelo menos tradicionalmente, há muito esta ideia de escolas. A escola de Coimbra, a escola de Lisboa, então somos muito incentivados a adquirir os graus na escola de que somos docentes. Ao mesmo tempo, tão incentivados a isso quanto a ir para o estrangeiro fazer pesquisa. E, eu fui para um centro de direito privado comparado, que pertence ao Instituto Max Planck, Sim, na Alemanha, que é uma fundação alemã. sim, O Max Planck era um físico e esses isso. institutos Max Planck há de todas as áreas, só de direito na Alemanha. Amigo de Einstein, inclusive, né? Sim. Foram da mesma época, trocaram impressões, né? Exato, a constante de Planck, não é? Isso. Sim. E então há muitos centros Max Planck, em Hamburgo há vários, de É, meteorologia, e só de direito na Alemanha há uns 5 ou 6. é. De direito privado comparado, que é a minha área, e de direito internacional privado, é em Hamburgo, o Em centro. Então, Hamburgo. Hamburgo foi essa cidade onde passei temporadas muito grandes, quando estava do Pesquisando. Exato, nós tivemos direito a não dar aulas durante um período, para concluir a tese de doutorado, Uhum. e portanto nesse período eu passei muito tempo no Max Planck, e se me permite só sobre o direito comparado, porque isso é algo também muito que diz muito sobre o direito português e sobre o direito português e o alemão, é que no direito português é muito, muito frequente, é quase suposto nós fazermos uma análise comparada. É hoje em dia algo que é quase uma tradição, não sei bem de onde veio este mecanismo, se tornou uma espécie de hábito, se tem que ver com nós sermos poucos, somos às vezes vemos isso muito em países pequenos, Uhum. é necessário importar massa crítica, ou seja, ir conversar com academias de outros países, mas então para nós é muito suposto que qualquer análise tenha direito comparado. E com o direito alemão temos essa ligação muito forte no direito privado, o nosso Código Civil tem muitas influências de outros países, mas a sua própria estrutura é germânica. Uhum. O Ah, Código Civil português é de que ano? 66. 66, 66. 1966. 66, Aham. justamente. Completou, portanto, 60 anos. Está completando 60 anos, Exato, está né? sim, exato, exato, é É, verdade. Não sei agora de cor mesmo, mas é sim. verdade. Aham. Tá. Eu estive no Max Planck também, passei 2 meses pesquisando no Max Planck de Heidelberg, Ah, que é de International Law e Public Law, né? exatamente. É.
e realmente é uma instituição muito estruturada, né? E que com bibliotecas muito boas e principalmente, que eu acredito que em Hamburgo deve ter provavelmente um formato parecido, que são aquelas discussões semanais de Exatamente. apresentação de determinado tema e aquela mesa redonda, não é? Que me parece que eu gostei muito, inclusive a que eu apresentei o trabalho, digamos assim, a parte da pesquisa, já foi até um pouco diferente, foi em uma outra sala, mas tive a aventura de apresentar no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma sala, com a mesma audiência, do ex-presidente da Corte Constitucional da Colômbia, que eu não me recordo o nome agora, e falamos sobre temas parecidos. Mas vamos voltar aqui, professora Maria Inês, vamos entrar aqui na sua produção intelectual, que é considerável, e nós temos aqui 2 livros, um com quase 600 páginas, e com um tema, como eu disse, muito interessante, e comentários à lei do contrato de seguro. E é a lei brasileira, não é a lei portuguesa. Então, observe que a professora Maria Inês é uma internacionalista e que escreve com autoridade sobre um tema importante, que é o contrato de seguro. Minha primeira pergunta: a senhora faz uma incursão com o direito europeu, mas vamos deixar isso para depois. O que lhe chamou a atenção, o que despertou o interesse de escrever sobre a Lei 15.040 de 2024? Sim, então, aí há um fator antes de tudo o resto, não é, que é o direito do seguro, que eu acabo por já estudar direito do seguro há muito tempo e interessei-me pela figura até um pouco por acaso, logo no início da carreira. Eu trabalhava muito com outras áreas do setor financeiro, o direito bancário, o direito do mercado de capitais, e direito de seguro, que era outra componente do setor financeiro, era um pouco na altura em Portugal, aí do século XXI início, o parente pobre, o pato feio, porque havia um manual sólido, mas já dos anos 70, a lei que valia era o Código Comercial do século XIX, Uhum. eh, por isso mesmo muitas vezes não se conseguia compreender bem a figura, havia muitos argumentos que uma pessoa não compreendia bem, eu compreendia até meio, ou às vezes apareciam-nos aqueles argumentos do bom, é assim porque o contrato de seguro é assim, não é? Que racionalmente não nos satisfazem. E então eu tive curiosidade por aquele âmbito, comecei a estudá-lo e apanhei uma vaga que foi, nesse tempo já estava a tramitar, eu não sabia a nossa lei do contrato de seguro, que Uhum. depois foi aprovada em 2008. Vários privatistas começaram a escrever sobre seguro e eu fui um deles. E então aí percebi o quão interessante, quão sofisticado é este contrato. Ele é muito interessante porque é duradouro, ou seja, muita coisa acontece Uhum. enquanto o contrato vigora. É um contrato em que aquilo que a seguradora dá, digamos assim, ela só faz uma promessa de que vai fazer uma prestação, ela não é como se nos desse um objeto para a mão que nós pudéssemos usar ou analisar, portanto tem também essa característica da seguradora ficar num estado de vinculação, isso já ter valor para nós, não é? Termos um Uhum. seguro já tem valor. É muito sofisticado do ponto de vista dos sujeitos, porque nós temos a seguradora, é alguém que contrata com ela, o estipulante, um segurado, depois pode haver um outro sujeito que é aquele que está a proteger. Nos seguros de pessoas, às vezes há um beneficiário, que é alguém que se quer favorecer, pode haver um terceiro prejudicado, uma vítima, num seguro de responsabilidade. Numa espécie de cadeia vertical de produção acima da seguradora, há um ressegurador e um retrocessionário, há intermediários, então é um contrato que tem muito sofisticado e sem me querer alongar, isto é vício de Não, mas professor de falar, fique à vontade para dar uma aula aqui, essa é a ideia também. os professores não se contêm, mas queria só dizer que também algo de muito interessante no seguro hoje em dia, não é, que o contrato de seguro e as figuras parecidas com o seguro acabam por estar muito na ordem do dia para dar resposta ao tipo de riscos com que nós lidamos hoje, que já nem são aqueles da modernidade industriais, são os existenciais, não é? E hoje em dia quer o seguro, quer mecanismos parecidos, que são sempre trazidos para se pensar em parte da resposta, para saber o que fazer com os nossos riscos, não é? Societais, como é que os administramos. Entendi. A senhora se referiu a Código
comercial do século XIX. Me perdoe, eu não prestei atenção, como deveria. A senhora se referia a Brasil ou a Portugal. Portugal? A Portugal. Portugal. Ah, tá. Que há uma certa semelhança, porque nós tínhamos o seguro delineado num código não do século XIX, mas do início do século XX, né? Aqui no Brasil, né? Tinha esse fenómeno, nós estávamos pior, diria eu, no sentido em que tínhamos um código comercial do século XIX e o Brasil tinha o seu Código Civil já, que foi aprovado já neste século, mas cujas normas já são antigas, no Antigas, fundo, não é? mas tinha também o Código Comercial, que é mais antigo ainda, o nosso. E ainda vale para o século É XXI. verdade. E ainda tem até algumas partes ainda em vigor, poucas partes, mas ainda tem. A senhora analisa aqui também, professora, por exemplo, o caso do seguro? Do seguro, Que não é muito comum, não é? Só em grandes empresas, me parece. É muito interessante essa parte invisível. Eu não cheguei a comentar como é que cheguei à lei do contrato de seguro no Brasil, mas não sei, quero que... Não, pode falar sim. Mas antes de falar sobre isso, só para eu não esquecer, já que a gente começou a falar sobre seguro, a senhora falou da sua trajetória, né? Falou do Porto, de Coimbra, de Lisboa, falou da Alemanha, mas eu creio que não indaguei como a sua participação na academia aqui no Brasil. Não é? A senhora tem sido convidada na USP. Isso começou quando? Em que ano e de que forma? Por favor. Muito obrigada. Isso também já nos leva até para a lei brasileira. Mas esse contacto começou... Eu vim cá a primeira vez em 2013 e já vim um pouco também falar com professores de cá, porque na altura estava a fazer o doutorado. E falei com professores, falei com uma pessoa muito ligada aos seguros, Ernesto Zirulnik, troquei e-mails com professores. 2013. Foi sua primeira viagem ao Brasil? Foi sim. Já foi já formada e já com o intuito de um intercâmbio acadêmico? Já, exatamente, ainda com essa abordagem um pouco informal. Eu estava no fundo a falar com pessoas que eram conhecidas dos meus colegas, dos meus professores na faculdade, mas já houve esse primeiro intercâmbio. Depois voltei várias vezes para dar palestras, já tinha falado na USP, falado na FGV também, já tinha falado em vários congressos e no ano passado, como estava de licença sabática, tive no fundo uma experiência que só foi possível na licença sabática porque é mais duradoura e exige mais preparação, em que fui professora visitante na USP, gostei muito, porque é muito interessante interagir todos os dias com uma turma de alunos de cá. Eu tenho muitos alunos do Brasil, nascidos no Brasil, em Coimbra. Uma parte muito visível das minhas turmas é de alunos nascidos no Brasil, porque hoje em dia não há muita migração, e alunos muito interessantes e muito interessados, mas é sempre uma visão de dentro da realidade. Não é diferente palestrar e ter uma interação diária com alunos, e então, ou seja, para além disso também tive essa estadia de que gostei muito mesmo. E escrever nesse diálogo com o direito brasileiro. Mas a senhora, quando veio como professora convidada, a senhora passou um semestre, um ano, alguns meses, como foi? Na verdade, agora que falei nisso, eu já tinha vindo como pesquisadora visitante antes e estava só a pesquisar. Sim. Desta vez eu dei uma matéria de um semestre, mas concentrada num mês. Até... por mais razões do que aquelas do tempo, porque até vim cá mais vezes nesse ano e fiquei muitos períodos, já estava a escrever esse livro, mas mais até por uma razão, porque tenho a ideia que a dinâmica de uma matéria pós-graduada às vezes até é mais agradável quando há aquele contacto diário, os alunos não esquecem, é uma conversa que se continua dia a dia. Então, ou seja, para dar essa matéria, fiquei um mês, mas nesse ano vim mais 2 meses cheios, com pouca distância. Entendi. E que estive a pesquisar também para esse livro. Entendi. E a lei brasileira? O que é que a senhora destaca? O que chamou a atenção? E até numa perspectiva comparada, que a senhora faz em ambos os livros, né? Essa questão da Brasil e Europa, não é nem Brasil e Portugal, né? É Brasil e Europa. O que a senhora tem a dizer sobre
a lei brasileira e essa abordagem de direito comparado do Sim. direito europeu? É, eu, ah, é, é- as duas partes dessa pergunta estão muito ligadas. Em primeiro lugar, porque a lei brasileira, como penso que cheguei a dizer, houve várias ondas de renovação do direito de contrato seguro na Europa. Há países que já têm leis há muito tempo, desde o início do século XX. Portugal teve uma primeira lei já no século XXI, mas no mesmo ano, se não me engano, sim, no mesmo ano, a Alemanha renovou a sua lei, portanto, a lei alemã também do mesmo ano, 2008. Ali o direito belga também fez uma renovação em 2014, portanto tivemos ali uma vaga também no século XXI. Já nos anos 80 e 90 tivemos outras leis que foram sendo aprovadas no direito europeu. Tivemos um fenómeno muito interessante no direito europeu, que foram uma tentativa de princípios extraídos do conjunto das leis europeias, codificação de direito inglês. E então isto para dizer o quê? Que a lei brasileira, digamos, havia um projeto a tramitar já há muito tempo e que eu também já conhecia, há bastante tempo, e o projeto brasileiro também se insere neste movimento, digamos, de codificação ou de renovação do direito do contrato seguro na Europa, também na América Latina, embora eu não conheça tão bem o fenómeno como gostaria, algo que quero fazer mais, mas sem dúvida que este diálogo também da lei brasileira com essas mudanças europeias. Mas Uhum. perdão, Sim. a senhora está a dizer, está a dizer uma expressão portuguesa, não é? Reconheci. A senhora está a dizer hum, que a construção da lei 15.040, na época que ela ainda era um projeto de lei, ela, desde então, ela sofreu influência europeia? O Eu relator, o relator, a senhora, né, sabe, o deputado ou sim, senador sim. que acompanha o projeto e tal. Sim, ou seja, ela inicialmente, ou quem esteve também muito ligado à própria lei, foi o Instituto Brasileiro de Direito Seguro, esteve Uhum. muito ligado também Ah, sim. à proposta, e da parte deles, eles fizeram muitos congressos ao longo dos anos, onde trouxeram Ah, belgas, sim. trouxeram espanhóis. Aqui no Brasil, aqui Sim, para o sim, sim, Brasil. sim, tenho os Olha vários. só, Aliás, está tudo interessante. disponível online, em livre acesso. Aham. E então, ou seja, desde 2004 que foram tendo esses inputs, até à atualidade. Desde 2004? Desde 2004. O Aliás, já projeto tramitou muito tempo, tramitou portanto. muito tempo. E eu acho que há Olha que fóruns, interessante. sim, não é do meu tempo, mas eu acho Hã. que há fóruns onde já havia esses autores estrangeiros antes disso, mas aí já não tenho a certeza porque Sim. já antes de eu me relacionar diretamente. Então, no fundo é isso, a lei brasileira participa desse diálogo, tem uma série de soluções que nós vemos também Uhum. aparecerem em leis estrangeiras, portanto encontramos esse diálogo. E depois há outra, outra questão em que eu acho que esse diálogo é muito importante, é que é o seguinte: nós, agora a nova lei, não é, tem muitas mais normas do que tinha o Código Civil, e ainda bem, porque com poucas normas é que o contrato de seguro tem alguma complexidade, e com poucas normas às vezes cria-se demasiada incerteza quanto quais é que são as regras que valem para cada aspecto. Mas mesmo com mais regras, as regras sobre contrato de seguro muitas vezes têm alguma, são normas com cláusulas gerais, com alguma abertura, então é sempre necessário muitos exemplos práticos, e trazer ou ver o que é que fazem os ordenamentos comparados é muito útil para compreender exemplos, para ver como é que uma norma se pode aplicar, que resultados é que pode dar quando é interpretada de uma maneira e quando é interpretada de outra. Então é mesmo muito útil para se ficar com uma ideia de como é que a lei funciona. Uhum. No geral, a senhora, a lei, Uhum. a lei 15.040 é uma lei boa, razoável, moderna? Sim, ela está, ou seja, ela tem originalidades, tem muita coisa que está alinhada com outras leis que conheço, posso dar aqui alguns exemplos, ou seja, sinceramente é isso, as leis são sempre, isso é verdade, fruto de um compromisso, não é? Sim, claro. Eh, É. Quando se quer, digamos, uma lei feita à régua e esquadro, eh, muitas vezes é mais fácil ter alguém que a imponha e mais difícil quando é preciso chegar a uma solução de compromisso. Mas, ou seja, eu penso sem dúvida, ela vai tornar muito mais claro o âmbito do contrato de seguro. Eu tenho a experiência do que aconteceu em Portugal, em que quando tivemos uma lei de repente, tornou-se muito mais claro, mesmo para quem fosse um jurista de outra área,
ler e compreender a racionalidade daquela área, como é que ela é regulada, o que é que acontece em cada momento da relação de seguro. Então eu acho que ela isso vai trazer muita clareza e tem uma série de soluções que são interessantes, são diferentes do que valia das que valiam antes, e que também, se me permitir, se achar útil, também posso destacar algumas soluções que são bastante Eu gostaria, por favor, por favor. então, olha, E até fazendo referência ao livro, especificamente, se a senhora achar interessante. eu posso só explicar o que Sim. é o livro e Isso, por depois favor. então, o livro é um livro ou seja, acompanha muito de perto a lei. Ele é um estilo de livro jurídico pelo qual eu tenho muita simpatia. É um comentário à lei, e é um estilo de livro que eu consulto muito, ou gosto muito da maneira como ele surge no ordenamento alemão, em que há uma tradição, até há uma febre quase, sai uma lei, às vezes há 10 comentários sobre ela, de produzir comentários, e eu acho esse estilo muito útil, porquê? Porque no fundo é muito prático. Muitas vezes um juiz, um advogado, um estudante, um pesquisador tem uma dúvida sobre uma norma e o que é que ele quer saber? Quer saber qual é o problema prático que se quer resolver, quais eram as soluções possíveis, e aí o direito comparado dá muito jeito, e depois, perante aquela norma conforme foi aprovada, então como é que ela se aplica? Cada um destes conceitos gerais quer dizer o quê? E exemplos. Exemplos para se ficar um pouco com essa sensibilidade para como é que a norma vale. Ou seja, é um estilo que tem muito de preocupação prática, mas que também dá esse enquadramento mais sistemático. Situa, articula umas normas com as outras. E então é isso aí, tem um comentário, vai acompanhando os vários artigos com essa preocupação. Sobre agora os aspectos da lei que eu acho muito interessantes, talvez um que é um aspecto, a preocupação não é nada original, é uma preocupação muito geral, mas o tratamento é muito interessante, que é algo que talvez não queira dizer nada de repente, que é a regulação do sinistro. Parece um termo assim muito técnico, um pouco opaco, mas ele tem que ver com o quê? Com o que acontece uma vez que acontece o sinistro, não é? O tal evento incerto que causa uma consequência desfavorável, do qual o segurado se quer proteger. Uma vez que esse evento acontece, começa uma fase em que a seguradora, que também é devedora, quem vai fazer uma prestação por causa daquele evento, vai determinar o que é que causou aquele sinistro e quais é que são as suas consequências, para depois ela determinar se ela é devedora ou não, ou seja, se ocorreu alguma causa de exclusão, se aquele risco está incluído no contrato ou se não está, e qual é que é o prejuízo coberto. Esta é uma fase, no fundo, é a fase decisiva do contrato, não é? Porque quando nós celebramos um contrato de seguro, nós só recebemos uma promessa. Como diz um autor alemão, diz, o seguro é um produto jurídico, nós recebemos uma série de cláusulas quando celebramos o contrato e elas têm valor económico porque nós confiamos que elas vão valer dinheiro ou um bem se acontecer um sinistro. E esse é o momento decisivo, não é? O momento do pós-sinistro, e repare-se aqui na peculiaridade, porque é o próprio devedor, que é um devedor perito, é um devedor profissional a avaliar sinistros, que vai determinar se deve ou não, em que montante é que deve ou não. E então, esta atividade asseguradora, que é fundamental, dá origem, tem problemas de incentivos associados, é um problema muito diagnosticado, porque a seguradora, se não tiver incentivos de concorrência, nem de escrutínio, não é? Nem de regulação, tem tentação de quê? Demorar. Quanto mais demora, mais tempo fica com dinheiro do seu lado, pode ter a tentação de recusar a cobertura indevidamente, e por isso estes problemas, no fundo, ou de demora ou de recusa indevida da cobertura, têm sido recorrentes em vários ordenamentos, e a nova lei, de modo muito interessante, tem um conjunto amplo de normas sobre esse tema. A senhora falou de regulação há pouco. Eu Para ser sincero, até eu não tenho conhecimento, nem tenho a obrigação de ter, mas do funcionamento exato da SUSEP. No direito comparado, há um instituto parecido com a Superintendência de Seguros Privados? Sim, sim. Até explique para aqueles que nos assistem, ou que irão assistir, o que é a SUSEP, a senhora deve conhecer, Se conhece. evidentemente, e se há, no direito comparado,
instituições parecidas, semelhantes? Em primeiro lugar, só aqui para esclarecer, porque é isso, este termo regulação é um pouco ambivalente. Aqui usa-se regulação no sentido também desta atividade da própria seguradora, noutros lugares fala-se de regularização, às vezes até de liquidação, mas realmente o termo é o mesmo que se usa para outros efeitos, que são esses de a regulação, também chamada supervisão, fiscalização, que é o tema SUSEP. Com certeza, ou seja, nós temos também é um dos mercados supervisionados, não são todos, não é? Mas os mercados financeiros são, que são mercados em que captam poupança, não é? Tem este fenómeno em que a seguradora recebe o preço, a que se chama o prémio, primeiro e vai pagar lá à frente. Então é um mercado também de captação de poupança, onde há um risco sistémico por causa desse diferimento. E está também supervisionado, nós lá, a ASF é o nome da supervisora portuguesa, e temos uma supervisora europeia, porque é um mercado único, que é a EIOPA, que produz também estudos muito Então você tem uma interessantes. supervisão portuguesa e uma supervisão europeia. Tem sim. E nós temos sempre estas duas camadas por causa do mercado único, em tudo o que é supervisão de mercado, com competências distribuídas entre uma autoridade nacional e uma europeia. E o governo está por trás de todas essas supervisões? Uh, ou seja, de alguma maneira sim, tem aquele estatuto de autoridade independente, em que no fundo há cargos, o cargo da presidência, por exemplo, é de nomeação política, mas é um cargo técnico, e depois tem os quadros da entidade, são quadros de carreira, mas tem essa componente em que, no fundo, tem alguma ligação governamental, porque essa nomeação, mas é o mais possível independente. Toma as suas decisões, no fundo, de uma maneira autónoma. E tal como cá, não é? Tem as preocupações também que têm as supervisoras ou as reguladoras cá, que é, por um lado, olhar para problemas de solvência, que é esta entidade que tem muita poupança do seu lado, tem que ter mecanismo, no fundo, para administrar bem essa poupança e cumprir os pagamentos e administrar bem o dinheiro que tem do seu lado. Por falar em cumprir pagamentos e por falar em supervisão, né, e tal, uma curiosidade que me ocorreu agora. Após podemos dizer, o 11 de setembro de 2001, o ataque terrorista às Torres Gêmeas, ao Pentágono em Washington, promoveu uma mudança, influenciou alguma coisa no seguro no mundo? Porque foi um prejuízo, uma cobertura colossal, né? Aquelas 2 torres, né? Os aviões que não decolaram durante uma semana, o sistema de transporte aéreo nos Estados Unidos parado mais ou menos uma semana e afetando outros países também, Sim. porque voos da Europa ou até do Brasil não poderiam se dirigir aos Estados Unidos. A senhora poderia fazer considerações sobre isso? Sim, sim, sim. Isso é muito interessante, a história, não é? O seguro é este contrato que está ligado aos riscos, tem esta presença transversal e por isso esses grandes eventos, não é? Também traumáticos e de concretização de um risco grande, muitas vezes têm a sua história paralela do seguro. E, sem dúvida, o 11 de setembro teve muito impacto em relação a quê? Desde logo, talvez seja importante também dizer isto, é que no ordenamento estadunidense há muita penetração do seguro. As pessoas são muito seguradas. Sim. Não é como em Portugal. Em Portugal é um mercado onde a procura de seguros rareia mais do que devia. Deixa eu contar uma história aqui para a senhora, e a senhora não vai perder o seu raciocínio, eu não interrompi. Eu interrompi, mas a senhora não vai perder, que a senhora estava falando a senhora estava falando que o estadunidense é muito preocupado com essa questão de seguro, não é isso? Então a senhora vai retomar daí e também vai falar sobre essa questão do impacto do 11 de setembro, que foi a minha pergunta, né? Mas deixa eu contar uma história para a senhora. Eu, estudante de Direito, início da década de 80, meados da década de 80, e minha mãe herdou um sobrado, em Portugal chama sobrado também, uma casa de 2 andares Sim, antiga, também. Não, sobrado. E eu, estudante de Direito, eu resolvi fazer o seguro do sobrado, eu sempre muito preocupado, e posso dizer, lendo muito e tal, né? Nós temos uma expressão aqui no Brasil, antenado, uma pessoa que... E eu fiz o seguro e comentei com um colega um pouco mais velho, que tinha feito seguro
Ele riu, porque ele olhou para mim e disse, outra expressão aqui do Brasil, aí tem, quer dizer, como dissesse, está pensando em algum tipo de fraude. Quer dizer, isso faz parte da cultura, não é? Isso faz parte da cultura, quer dizer, é tão raro é cultural, não dá nem para explicar. É tão raro se fazer seguro que quando na década de 80, e se duvidar hoje, ainda hoje também, alguém faz um seguro, o outro diz assim, será que vai, né, provocar o sinistro, né, para poder receber? Mas, por favor, retome seu raciocínio. Já que a senhora disse que em Portugal não é comum, então eu quis pontuar, por favor. Não, é verdade, é verdade. Há essa. Ou agora as coisas vão mudando porque se tem noção da presença do risco, mas há essa, digamos, essa ideia, essa espécie de desconfiança de um lado do mercado em relação ao outro. Essa tendência em mercados que são menos segurados, se achar, nem que não seja um segurado mal intencionado, deve ter um risco muito grande, e do segurado em relação à seguradora também olhar com suspeição. Quando se faz inquéritos transversais sobre confiança ou desconfiança em certos setores, não é, do mercado, os seguradores pontuam sempre muito mal. Inquéritos, a senhora quer dizer pesquisa, né? Pesquisa, justamente. Aqui no Brasil a gente não usa muito a Pois não. expressão inquérito. Mas então, é verdade, os estadunidenses tendem a ter muito seguro, na Alemanha também, e então sentiu-se muito, por exemplo, na cobertura. Às vezes há coberturas que são dadas ou que se até se infere da interpretação do contrato e a que ninguém liga muito, e depois quando acontece algum evento em que se começa a acionar muito aquela cobertura, elas ficam muito na ribalta. Naquele caso foi a cobertura para terrorismo, que começou a ser um problema arranjar cobertura para terrorismo, porque todo o ambiente depois, na altura, havia esse receio de que fosse o primeiro de muitos atentados, no fundo. Começaram então a fazer cobertura para terrorismo A limitar específico. o mercado, a limitar, a pensar-se muito, e já em alguns mercados, por exemplo, no espanhol, eles tinham terrorismo separatista. O separatista, o País Basco, né? Exatamente, e já tinham, exatamente, do País Basco, já tinha um mecanismo público ou privado para garantir esses riscos do terrorismo a que o mercado já não queria tomar. E este tipo de problemas também surgiu muito no pós-11 de setembro. Mas houve todos esses problemas, no fundo é isso, de interrupção de negócios e de cadeias produtivas. Houve questões até que nos fazem pensar em termos dos problemas, por exemplo, uma questão que até surgiu na minha banca de doutorado, sobre se as pessoas que se lançaram das torres durante o atentado, se era causação dolosa, se estavam a cometer dolosamente, se era suicídio ou não. Por favor, praticamente não tinha dúvida, né? Exato, também sim. Mas então, ou seja, levantou toda uma série de problemas, mas se me permite, na verdade, o trauma para o mercado segurador, que ainda era relativamente recente, se vir o grande cataclismo, não foi, o 11 de setembro foi mais contido, foi o amianto. A crise do amianto, do asbestos, porque era, no fundo, tinha havido muita exposição de muitos trabalhadores em várias economias a amianto. A doença só se desenvolveu, não é, mesotelioma e câncer do pulmão, muitas décadas mais tarde, e chegou muita litigância de repente. Eram muitos riscos estadunidenses que estavam tomados pelo mercado inglês. Isto, como foram histórias muito chocantes, já se sabia dos riscos e continuavam a expor os trabalhadores. Os tribunais estadunidenses foram muito severos e deram indemnizações muito elevadas e punitivas, e então isto deu em montantes astronómicos de pagamento que foram todos cair no mercado inglês. Isto foi levando à ruína de um mercado que é Lloyd's. Qual é a origem do seguro? Eu quero dizer assim, quais são as origens históricas, registro histórico de seguro no mundo e na Europa, por exemplo? A partir de quando, aproximadamente? Sim, então, o seguro já com mais autonomia, digamos, dogmática, começa a aparecer na altura, na Idade Média, no fundo, nas cidades medievais, embora já haja registro de contratos parecidos já na Antiguidade, contratos de risco marítimo, no fundo. Daí é uma pergunta que eu ia fazer. A senhora acha, né? Não é nem a questão de achar. Há registro, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral tenha tido seguro? Alguém fez seguro ali? Naquela altura já era mais comum, nessa altura, sim, porque isto até é bastante engraçado. Começou a surgir... O Colombo?
Não tenho dados quanto a esses navios em concreto, mas na altura já começava a ser mais comum. Qual é que era o problema, digamos, qual é que começou a ser o problema a partir da Idade Média com o seguro? É que como no seguro paga primeiro e o recebimento, não é, da prestação da seguradora é eventual, havia ali uma suspeição de usura. Se não estava no fundo, se as seguradoras no fundo não eram umas usurárias que recebiam dinheiro, mas a troco de quê? Não se É o que a senhora fala, a desconfiança recíproca, né? e do próprio direito canónico, perante Aham. aquela figura, o que é que estava ali em causa, se era uma aposta, que era Aham. uma figura que não era sempre claramente distinguida. Há um jurista até português, mas que não escreve creio que ele não escreve o seu livro em Portugal, que é o Pedro de Santarém, que é dos principais autores. Pedro de Pedro Santarém? de Santarém, Que nome Santerna, interessante. Santerna em latim, É. que está associado à emancipação das. Santarém vem do latim? Ele assinava na altura como Petrus Santerna, que era de Santarém. Ah, tá. Sim, Uhum. aparentemente de origem judaica, É. depois foi também, digamos, traduzido para português já no século XX. No interior da Bahia tem uma Sim. cidade Uhum. que era Santarém. Ah, Mas ela mudou de nome já lá atrás, para enfim, usaram, não sei por que, está aí uma boa pesquisa para se fazer. Sim, mas por favor, continue. tem esse grande jurista também, É. mais alguém associado a esse nome. Então, ou seja, essa figura já estava sem dúvida no radar e até tinha havido uma preocupação já por Dom Fernando, portanto mais lá para trás, com criar uma espécie de figura pública para garantir os riscos das naus. Portanto, já havia essa preocupação. Eu não sei naquele caso, no fundo, que muitas vezes eram também empreendimentos claro, com o apoio da coroa. Sim. A coroa já era uma seguradora, digamos assim, não é? Aham, aham. Era, digamos, onde há muito registro de seguros, é mais, digamos, nesses empreendimentos de exploração do comércio no Índico, das especiarias para a Índia. Aí havia muito porque eram aventuras privadas. Sim. E aí, digamos, que sem a coroa por trás, era mais necessário recorrer-se a seguros. E aí havia uma história, quase um anedotário de fraudes. Porque não é o que acontece no mar, então na altura era muito difícil de estabelecer. Muito bom. Professora, e esse livro aqui, a senhora quer destacar alguma outra questão aqui do livro, comentários à lei de contrato de seguro, além do que nós já falamos, por A favor? regulação, olha, eu chamo só, ou seja, até vou destacar mais da própria lei em si, depois do comentário, o comentário tratará essas várias normas. Mas aspectos muito interessantes, ou seja, mudanças de paradigma no direito brasileiro, é que agora, por exemplo, quando se celebra um contrato de seguro, já não é o segurado que tem o próprio que identificar qual é a informação de que a seguradora precisa, se a seguradora quer saber se ele estaciona o carro na rua ou num lugar coberto, se tem vigilância ou não. Agora, o Brasil aderiu a um modelo que se vai tornando predominante, que é o modelo do questionário fechado, em que a seguradora, no fundo, ela é que sabe quais são as variáveis que ela usa para calcular o prémio, o que é que para ela é importante e o que é que não. Então ela faz as perguntas ao segurado e ele responde. E só tem que responder àquelas informações, não tem que ser ele a identificar do que é que a seguradora precisa. Portanto, é um modelo que tem vindo a ser adotado e que dá mais descanso ao segurado, porque se respondeu com verdade, pode ficar tranquilo. Isso eu destaco essa questão. E depois outra também, que eu acho muito interessante, que era, quando se via a jurisprudência brasileira sobre seguros, havia uma norma que aparecia sobre-representada, que era o agravamento do risco. Muita jurisprudência sobre agravamento do risco. E o que é que acontecia, assim, vendo com olhos até de direito comparado? É que havia uma norma do Código Civil, o 768, que no fundo, nela acabavam por ser tratados dois problemas diferentes que agora são separados na lei. Um é um problema simples, direto, que é o da causação dolosa do sinistro, que é eu deito fogo à minha casa, dolosa que pode ser com dolo direto, como este exemplo, ou pode ser um dolo eventual. O cidadão que vai para a praia com um carro. Participa num racha. Acha. Ou seja, aí toma muito a sério o risco de causar um sinistro e aceita, conforma-se. Então, há esse regime que é muito evidente, evidentemente, é quem causa dolosamente um sinistro não está garantido, e há um regime que é muito mais delicado, que é o do agravamento do risco, que também há no direito comparado em geral,
que tem que ver com situações em que ou segurado ou uma circunstância externa leva a um agravamento do nível de risco e é preciso reequilibrar o contrato, ou aumentar o prémio, ou então resolver o contrato em casos mais extremos. E esse regime do agravamento do risco é mais delicado porque, no fundo, ele, digamos, não pode ser qualquer agravamento que dê lugar ao reajuste do contrato. É como numa empreitada, não é? Não se pode permitir o reajuste de uma empreitada assim facilmente, tem que estar precificado que os riscos estão sempre a variar, não é? A vida não é estática, é dinâmica. E então, para que um agravamento do risco dê lugar a esses resultados de modificação do contrato ou resolução ou para de garantia, já não são requisitos simples, como na causação dolosa, é preciso que seja um agravamento duradouro, um agravamento que não fosse expectável, natural, ligado àquele risco, é preciso que o saldo da mudança do risco seja um agravamento. Por exemplo, num caso alemão, só para dar aqui um exemplo, senão é muito abstrato, um seguro de incêndio numa balada, num estabelecimento. O estabelecimento encerrou, e o que é que aconteceu ao nível do risco? Por um lado, pode-se dizer há mais risco de incêndio porque o lugar não é tão frequentado, não está tão vigiado. Por outro, um dos fatores principais para haver incêndios é o ambiente da balada, eufórico, em que na altura fumava-se. Então, para se concluir que há um agravamento, é preciso que o saldo dê agravamento. E então o que é que acontecia? Na jurisprudência brasileira, como se usava a mesma norma para os dois fins, acabava por não ser tão claro quais é que eram os seus requisitos e por, no fundo, haver digamos, esta convivência demasiado estreita entre uma figura que é muito simples, a causação dolosa, e uma figura que é muito mais delicada, o agravamento. E isso por gerar alguma incerteza, alguma dificuldade de tornar claro quando é que afinal este regime vale e por o aplicar, digamos, muitas vezes. Na nova lei agora estão separados os regimes e acho que também isso vai trazer mais clareza. Isso só para destacar, digamos. Sim. A senhora chegou a pesquisar em alguma outra ex-colônia portuguesa essa questão do seguro? O que me ocorreu aqui, o que me ocorreu é, por exemplo, aqui há um diálogo, digamos assim, Brasil e Europa, né? A legislação brasileira ou a legislação portuguesa, será que ela, não sei se a senhora pesquisou isso, será que ela de algum modo influencia pouco mais, pouco menos, Moçambique, Angola, etc e tal? Sim. Ainda agora, na semana passada, eu participo da direção de uma Associação Internacional de Direitos Seguros, portanto, da secção portuguesa, a AIDA, e eu tenho o pelouro de fazer a articulação com a AIDA, Angola. Sim. Eu estou muito ligada, ainda estive a participar num congresso remotamente há uma semana e pouco, e o que é que nós vemos realmente? Ou seja, o Brasil como em tudo, é uma realidade em si própria, não é? A lógica da lei, a lógica do mercado, tem esses traços de diálogo com soluções europeias e de originalidade ao mesmo tempo. No caso dos países africanos de expressão portuguesa, a proximidade com as leis portuguesas é muito grande. Basta ver, não é, que até à descolonização o Código Civil era o português, tal e qual. Portanto, mesmo hoje em dia, Portugal também é visto também como uma espécie de cadeia de transmissão do direito europeu. E as colônias africanas só obtiveram a independência na década de 70, né? Quer dizer, Tarde. é muito tarde. Isso é outra... Então a influência foi muito maior, né? Durante muito mais tempo e tal, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Brasil tem um estatuto diferente, teve a Corte cá, tem emancipado há muito tempo, o Brasil também é isso, acaba por combinar muitas influências, não é? Ser um país também de várias imigrações, e Portugal até essa proximidade geográfica em relação, pelo menos a alguns países africanos de expressão portuguesa, então manteve-se essa proximidade. E mesmo agora no direitos seguros, é isso, não é que seja... São soluções muitas vezes originais, mas nota-se maior proximidade. Às vezes até há uns diálogos engraçados, por exemplo, entre Moçambique e Macau. Mas o que é que eu notei? E tenho visto agora na interlocução com a AIDA Angola, muito interesse também no que se faz no Brasil. Chamar interlocutores brasileiros, porquê? Porque muitos problemas de mercado
são parecidos com os que o Brasil pode ter vivido há algum tempo, o papel do ressegurador, a ideia de fomento do mercado local, como é que se faz, como é que Interessante. se é uma certa preocupação de desenvolvimento do mercado, no fundo. Então eu noto, além disso, de intercâmbios a outros níveis entre Angola e Brasil, ainda só uma curiosidade, eu orientei um estudante angolano e das questões dele, ainda não falei com ele sobre isso, ele agora ponderava lá, quer continuar a estudar, ele é muito estudioso, muito sério, e não sei se medo de lançar no Brasil, porque acha isso muito interessante e muito, hum, no fundo, muito estimulante. Uhum. E por isso é muito interessante como também esta ponte, digamos, entre a África lusófona e o Brasil, eu vejo a estabelecer-se, é bem interessante. Muito bom. Professora, eu quero agradecer a sua presença. Quero, antes de encerrar, deixar a senhora muito à vontade para as suas considerações finais. Dizer que foi uma conversa muito interessante, muito prazerosa. Aprendemos muito por um tema que pouca gente se dedica, e eu louvo a sua dedicação. Por favor, fique à vontade para tecer algumas considerações que a senhora entende relevante que não foram até agora objeto da nossa conversa. Não, o que é que eu queria dizer é isso, é um tema que eu espero que agora se torne mais transparente também, até com a nova lei para muitos juristas, porque é um contrato muito interessante. E eu queria só dizer, talvez para concluir, mais algo que é um pouco também pessoal, tem que ver que não é com a minha motivação para este diálogo, uma parte é isso, é académica, é científica, hum, é essa continuação deste interesse pelo direito brasileiro, e outro também tem que ver com essa ligação até humana. Por exemplo, é isso, há um professor Judito Martins Costa escreveu o prefácio, que é alguém que eu conheço e respeito há muito tempo. Ministro Sidney Benetti escreveu a apresentação, é um bom amigo do Max Planck, e também foi de uma generosidade enorme, fez o contacto, no fundo, com a editora. Portanto, para mim também é esta continuação de um diálogo. E no fundo o que também teve de muito prazeroso aqui, a própria escrita, foram 2 coisas. Foi uma oportunidade para, ler muito direito privado brasileiro. Eu ia lendo à medida de necessidades, para escrever um artigo, mas agora li direito privado brasileiro mais de fundo, porque estou a comentar estas normas, né, que vieram do Código Civil. E então é isso, nunca tinha li muita coisa de Pontes de Miranda, que é um juiz muito Ah, formativo é. do pensamento do direito privado brasileiro. Claro, o Fábio Conde comparado já conhecia bem, José Carlos Barbosa Moreira, Moreira Alves. Então foi muito interessante ter tempo para passar tempo com a privatística brasileira. E por outro lado, também finalmente, eu gosto muito de ler literatura e muito de ler literatura brasileira, e também houve essa preocupação, no fundo, e um prazer de tentar que essa entrada do leitor, não é? Tentar estabelecer esse pacto de confiança do leitor, não é? Como um narrador de um livro que nós lemos, que para o leitor também seja um exercício prazeroso, que o leitor, ao ler, no fundo, confie em mim como alguém que lhe está a mostrar o direito seguro, porque se deixa, no fundo, ir nas palavras, e são o que queria dizer, no fundo, como palavras finais. Muito bom, muito, muito bom. Moreira Alves, se a senhora se refere ao ex-ministro do Supremo, Uhum. foi meu professor no mestrado da UNB, a última turma dele no ano 2000. E era um grande jurista, conservador, mas um grande jurista. Bem, nós conversamos hoje com a professora Maria Inês de Oliveira Martins, que nos traz um tema muito interessante e que se torna ainda mais interessante porque ela faz esse diálogo, essa construção, Brasil, União Europeia, e se dedicou, e ainda se dedica, a pesquisar sobre seguro, inclusive desde antes de a lei ter sido promulgada. Ainda no projeto de lei, a professora já
estava a se debruçar sobre esse tema, que eu repito, é um tanto quanto desconhecido e que é tão importante, conforme nós conversamos aqui sobre, temas e situações e casos concretos que ocorreram mundo afora. Muito obrigado, professora Maria Inês, foi uma honra recebê-la. Eh, Espero que em breve, uma outra publicação, a senhora também venha aqui, nos brindar com a sua presença. O livro, portanto, é esse aqui, é um livro de quase, como eu disse, 600 páginas, uma edição muito boa e que merece a leitura de todos nós, e especialmente dos interessados pelo tema. Até a próxima.